Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast, um espaço criado para discutirmos as questões mais atuais e importantes da suinocultura no Brasil e no mundo. E hoje tenho a honra de receber aqui mais uma vez o médico veterinário João Victor Facchini Rodrigues, da equipe de serviços técnicos da Grosseries Peak, para falarmos sobre os indicadores de desempenho para a máxima produtividade. Olá, João. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Olá, Rodolfo. Obrigado pelo convite novamente. É sempre uma satisfação. João, a gente percebe no setor uma busca incessante por melhoria de performance. Sim. Aumentar o ganho de peso, diminuir o número de refogo, diminuir a mortalidade. Mas quais são hoje os indicadores de desempenho que pautam a produtividade na suinocultura? Perfeito, Rodolfo. Se a gente for analisar, no final das contas, a gente quer que todo o setor, ou todo o sistema, né, ele seja produtível, rentável, né? E para isso, basicamente, se a gente for analisar, tem dois principais indicadores que realmente mostram a eficiência do sistema, né? Um é o desmamado fêmea e o outro é o quilo desmamado fêmea, né? E por que eu menciono os dois? Não para a gente criar uma competitividade em cima somente de desmamado fêmea, né? Mas porque ele está atrelado completamente a outros indicadores dentro do sistema de produção. Então, o desmamado fêmea e o quilo desmamado fêmea, ele está atrelado principalmente o que a gente tem de parto fêmea, dias não produtivos, taxa de parição, alvo de cobertura, taxa de retorno, pegando para a maternidade, né, nascidos vivos, mortalidade pré-desmame. Então, os dois, eles estão atrelados a todos os demais indicadores. Então, por isso que eu menciono e reforço que é o que disse realmente o sistema está sendo eficiente em desmamar número de leitões e desmamar com qualidade, que seria o quilo desmamado fêmea. Eu achei essa observação perfeita. Assim, o número de desmamados fêmea continua sendo um indicador-chave, mas o radar da genética está passando ali também para... não é só os nascidos totais que conta, o foco está muito também na viabilidade do leitão. Total. Poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho da genética? Por exemplo, qual tem sido a evolução genética anual nesse sentido? A genética tem uma preocupação com o que vai ter de qualidade ao nascimento, que vai impactar na qualidade e quantidade de desmamados, né? A gente fica, às vezes, muito focado em aumento de nascidos, né? Porque, querendo ou não, tem que nascer para a gente desmamar. Se a gente colocar hoje como meta, a gente, ao menos, ter acima de 16 nascidos totais, a gente buscar, lógico, vai depender da idade ao desmame, mas buscar sempre acima de 33, 34 desmamado fêmea, que hoje é uma realidade, é uma meta totalmente atingível, né? E a genética, ela vem se posicionando muito forte em cima disso através da melhoria em cima de habilidade materna, aumento e melhoria da viabilidade do leitão ao nascimento. Então, por exemplo, a gente hoje analisar os percentuais de leitões que nascem abaixo de 900 gramas, ao mesmo tempo que a genética evoluiu nos nascidos totais, com sistemas hoje passando de 16 nascidos vivos, né, se a gente for analisar, a homogeneidade no tamanho da leitegada, ela é essencial para uma vitalidade ao nascimento. Essa correlação negativa entre número de nascidos e peso ao nascimento já está superada, não está? Totalmente. Se a gente for verificar com o processo, o trabalho da genômica, né, dentro do melhoramento genético, proporcionou justamente isso. Uma continuidade no incremento de nascidos e uma redução dos leitões abaixo de 900 gramas. Que aí a gente vai ter fêmeas com boa habilidade materna, fêmeas com bons nascidos, qualidade de nascidos e chegando a um número de desmamados. E pensando assim, se fala assim, características como a habilidade materna vêm sendo trabalhadas pela genética, né? Mas como é que isso se traduz em benefícios no dia a dia da granja? Não, perfeito. Se a gente verificar, Rodolfo, no dia a dia, tá? Se a gente tem fêmeas que possuem melhor habilidade materna, a gente está dizendo de animais que têm uma melhor conformação de condição corporal, uma fêmea que tem um bom comprimento, né, de estrutura, qualidade de tetas viáveis, né, o aumento de tetas, né? A gente nunca selecionar animais com menos de 14 tetas, para a gente justamente buscar
o máximo possível de leitões desmamados pelo número de tetas viáveis que os animais possuem dentro da maternidade, certo? Então, diretamente, essa melhoria, a habilidade materna da fêmea proporciona que a gente tenha o aumento de nascidos vivos, né? Que a gente passa a ter menos perda ao nascimento, a gente vai ter uma boa produção de leite. Redução de mãe de leite também. Uma redução, né, da mãe de leite, da necessidade, que hoje é um desafio, se debate muito, né, se a gente tem um aumento de nascidos, consequentemente eu preciso de, às vezes, de mais tetas para desmamar mais leitões, automaticamente eu vou trabalhar com a habilidade materna no melhoramento genético para ter menos necessidade também de formação de mãe de leite. E o setor como um todo ele ganha com isso, né? A maternidade em si, o trabalho do dia a dia do colaborador, ele passa a ser mais eficaz e mais eficiente, realmente buscando atingir esse resultado que seria um bom desmamado. João, queria falar com você sobre a mortalidade dos leitões no pré-desmame. Essa é uma ocorrência ainda que desafia técnicos e produtores ali no campo. Eu sei que o assunto é vasto, daria um programa inteiro sobre ele, mas assim, resumidamente, você poderia falar quais estratégias de manejo vêm sendo usadas hoje para reduzir a mortalidade? Sem dúvida, Rodolfo, se a gente for pensar no tema, dá algumas pautas para a gente debater sobre ele. Existem influências, né, obviamente, de ambiente, de instalações, de manejo, né, que vão impactar diretamente na mortalidade pré-desmame. Tá? Se a gente for analisar o melhoramento genético em si, igual a gente estava mencionando, ele vem trabalhando. Né? Então, a partir do momento que eu trabalho uma boa reposição, uma boa preparação de leitor, eu estou introduzindo animais geneticamente melhores, né, atualizados, que vão possuir melhor habilidade materna e também melhor viabilidade do leitão ao nascimento. Mais robusto. Mais robusto, menos leitões abaixo, como eu mencionei. Isso já nos garante, é um start, né? Para a gente pensar em ter um impacto sobre mortalidade pré-desmame. Ao mesmo tempo que a gente tem que pensar que a gente precisa trabalhar corretamente com a fêmea dentro do sistema. Então, alojar um animal na maternidade, tá? Uma boa condição corporal já é um primeiro passo. A gente tem que pensar que animais mais pesados, animais gordos, né, de condição corporal gorda, elas produzem menos leite. A tendência de que animais mais pesados, eles comam menos durante a lactação. Se eu tenho menos consumo, menos formação de glândula mamária, menos produção de leite, aí eu passo a ter um desafio, uma maior probabilidade de ter um incremento na mortalidade pré-desmame. E também a gente pode ter desafios sanitários, que vão levar a uma refugagem de leitões. Isso tudo vai levar ao impacto na qualidade do desmame, menos quantidade, que vai impactar na quantidade tanto de desmamado fêmeanos, quilos de desmamado fêmeano. Então eu preciso pensar em analisar a fêmea, atenção à saúde da fêmea e sempre buscar ambiência para a fêmea e para o leitão. Esse é um dos principais gargalos hoje e é um dos principais fatores que impactam bastante no resultado. João, para fechar, eu queria retomar uma questão do começo. O número de desmamados fêmeanos é um indicador-chave, mas também na suinocultura de alta performance, os quilos de leitão desmamados vem ganhando relevância, né? É crucial para o produtor que quer medir a eficiência dele equalizar, equilibrar esses dois indicadores, perfeito? O que você acha disso? Não, sem dúvida. Foi o que a gente mencionou na pergunta anterior, a gente mencionou no início. A gente tem que pensar que eu tenho que ter quantidade, né? Óbvio, eu preciso ter desmamado fêmea, mas eu também tenho que ter qualidade, né? Eu preciso ter quilos desmamados, né? O quilo desmamado, ele influencia, se a gente for analisar até mesmo no indicador que a gente costuma avaliar, que é a conversão de plantel reprodutivo também, né? Que é tudo que se gastou de ração com o plantel reprodutivo em cima de tudo que desmamou de quilos, né? Correto. Uma eficiência do equilíbrio, igual você mencionou, né? E a gente tem que pensar que não é somente na maternidade, ou PL, ou PD, que seja, mas pensar que leitões que desmamam mais pesados
a gente vai ter um desempenho superior, melhor durante a fase também de crescimento e ao longo do tempo até chegar ao abate, né? Leitões que nascem mais pesados, a tendência, obviamente, a gente ter melhor qualidade ao desmame, menos mortalidade ao longo do crescimento, melhor desempenho ao longo do crescimento. Então, toda a cadeia, né, todo o ciclo, ele é beneficiado. Então, isso passa pela genética, passa pela estrutura, pelo manejo, pela instalação, né, e vai nos direcionar a ter essa quantidade e qualidade do leitão desmamado. Maravilha, João. Queria agradecer a você, sempre muito bom tê-lo aqui conosco, conversando, dando informações relevantes para o setor e para a produtividade e para a rentabilidade do setor aí. Obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço, a satisfação é toda minha. Esta edição do podcast vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.